Olá a todos! Eu vou fazer um pequeno resumo sobre a citologia. Bom, nós falamos que o ramo da biologia que estuda a célula chama-se citologia. Nós falamos que cito significa célula, logo significa estudo. Então, juntamos, fica estudo da célula. Nós falamos que os cientistas que formularam a teoria celular foram Matthias Slater e Theodor. Falamos que o primeiro cientista a descobrir o microscópio foi Hans Janssen e seu filho Zacharias Janssen. E o cientista que fez a descoberta da célula foi Roberto Hooke. Nós falamos que Antoine van Leeuwen usou microscópio simples para verificar alguns micro-organismos e depois daí foi considerado o pai da microbiologia. E nós falamos que existem 5 postulados sobre a teoria celular. Nós falamos que o primeiro postulado diz que todos os seres vivos são constituídos por células. Uma célula provém de uma célula pré-existente. A célula é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos. A célula é a unidade de reprodução e desenvolvimento dos seres vivos e a célula é a unidade hereditária dos seres vivos. Daí nós falamos da diferença que existe entre uma célula eucariótica e uma célula procariótica. Nós falamos que a célula procariótica é uma célula simples, não possui membrana nuclear, nem carioteca, não possui núcleo. Falamos que a célula procariótica não possui organelas membranosas, exceto o ribossoma. O DNA é circular, falamos que o DNA está disperso no citoplasma e os seres que constituem a célula procariótica são as bactérias ou por outras. As bactérias são seres que fazem parte das células procarióticas. E nós falamos que as células procarióticas possuem seres unicelulares. E falamos que o açúcar que está presente na célula procariótica chama-se peptidoglicare. O nome me dificulta, mas creio que já perceberam. E nós falamos que a célula eucariótica, o nome já diz eucariótica, é uma célula complexa, é uma célula que possui núcleo e possui organelas membranosas e não membranosas. E falamos que a célula eucariótica constitui seres unicelulares e pluricelulares. E falamos que as células eucarióticas temos como, por exemplo, os animais, as plantas, e as células procarióticas possuem carioteca, possuem núcleo. E foi mais ou menos isso que nós falamos das células eucarióticas. Então, essa é a diferença que existe entre uma célula eucariótica e uma célula procariótica. E daí nós falamos que existem, ou por outras, falamos das funções das organelas membranosas. Primeiro, falamos da função da parede celular. Falamos que a parede celular tem como função revestir e proteger a célula. E nós falamos que a membrana celular tem como função controlar a entrada e a saída de substâncias de uma forma de permeabilidade seletiva. E falamos também que a membrana celular constitui fosfolipídios e proteínas. Daí nós falamos da função do complexo de Golgi. Falamos que o complexo de Golgi tem como função armazenamento de secreções, também tem como função síntese de lípidos, tem como função formação dos acrossomos nos espermatozoides e tem como função formação dos vegetais. Sim, nós falamos que o complexo de Golgi tem como função empacotamento, tem como função síntese de lípidos, tem como função formação de lamela média nos vegetais e também tem como função formação de acrossomos. E nós falamos
dos ribossomas, falamos que os ribossomas têm como função síntese de proteínas e tem como função, ou por outras, sim, tem como função síntese de proteínas e o conjunto de ribossomas chama-se polissomas. Daí nós falamos da mitocôndria. Falamos que a mitocôndria tem como função síntese de proteína ou respiração celular. Falamos que o conjunto da mitocôndria chama-se condrioma. E nós falamos dos centríolos. Falamos que centríolos têm como função formação de cílios e flagelos. Falamos que cílios são mais curtos que os flagelos e falamos que os cílios são mais numerosos que os flagelos. E nós falamos que os centríolos são formados a partir do complexo de Golgi. E daí nós falamos dos lisossomas. Falamos que os lisossomas têm como função a digestão intracelular. Falamos que a digestão intracelular pode ser. E nós falamos que as formas de digestão intracelular são heterofagia, autofagia e autólise. Falamos que heterofagia é aquilo que vem de fora da célula, ou por outras, falamos que a heterofagia temos pinocitose, que engloba substâncias líquidas e grandes. E nós falamos que a autofagia é digestão das organelas, e nós falamos que a autólise é a morte da célula, ou seja, a destruição da célula. Daí nós falamos dos peroxisomas. Falamos que os peroxisomas têm a função de desoxisomas dos organismos. Sim, depois nós falamos da função do retículo endoplasmático. Falamos que o retículo endoplasmático